A Rússia deveria esmagar a Ucrânia. Tudo estava a favor do país. Centenas de milhares de soldados extras, tantos tanques e veículos blindados que a Ucrânia nem saberia o que atacar. Uma força aérea com muitos caças modernos, entre eles alguns dos mais avançados do mundo. A Rússia poderia ter tomado a Ucrânia rapidamente usando tudo isso, mas não conseguiu. A Ucrânia está derrotando a Rússia e mostrando como se luta na era moderna, reescrevendo as regras da guerra. Antes, vamos explicar como chegamos até 9 de julho de 2025. O Kiev Independent informou que a 3ª Brigada de Assalto Separada da Ucrânia capturou soldados inimigos apenas com drones, um feito inédito mundialmente. Durante uma operação no Oblast de Kharkiv, a 3ª Brigada de Assalto utilizou drones para vasculhar a área ao redor em busca de sinais de soldados russos. Os drones encontraram o que procuravam ao identificar um pequeno grupo de soldados russos abrigados em uma trincheira, escondidos das forças ucranianas. Em uma guerra tradicional, a Ucrânia enviaria infantaria para enfrentar soldados russos, resultando em tiroteio. Soldados dos dois lados morreram, mas a 3ª Brigada de Assalto optou por não enviar membros para atacar a posição russa. A brigada atuou com pilotos de drones First Person View para lançar um ataque devastador não tripulado. Drones aéreos não eram a arma preferida. A 3ª Brigada de Assalto usou um drone kamikaze terrestre com 3 minas anti-tanque contra a posição inimiga. Esse drone atingiu os russos escondidos e explodiu, causando uma forte explosão que abalou as tropas russas. O que aconteceu em seguida é onde o mundo entra pela primeira vez. Após a explosão, a 3ª Brigada de Assalto e operadores de drones First Person View prepararam outro drone kamikaze terrestre com minas. Mas antes que esse drone pudesse ser lançado, os soldados russos colocaram a cabeça para fora do esconderijo e levantaram um poste branco com uma mensagem simples: "Queremos nos render." Havia chance de as tropas da Ucrânia seguirem o caminho tradicional, enviando soldados para concluir a captura. Mas por que fazer isso se a 3ª Brigada de Assalto já tinha drones prontos? Em entrevista a Político, o major da brigada explicou o que aconteceu depois. Voamos até eles e sinalizamos para nos seguirem. Eles entenderam na hora. O que aconteceu em seguida foi um pequeno grupo de soldados russos se rendendo diretamente aos drones da Ucrânia, sendo conduzidos para um território seguro e levados sob custódia. A Ucrânia mostrou que seus drones conseguem cumprir com sucesso tarefas perigosas antes feitas por humanos. E ao fazer isso, conseguiu um feito nunca antes visto. Isso exemplifica como a Ucrânia mudou as regras da guerra diante da Rússia. Drones se tornaram a principal arma na guerra da Ucrânia e estão causando sérios problemas à Rússia de várias formas. É graças aos drones que a guerra da Ucrânia está em um impasse relativo. Isso não quer dizer que a Rússia não esteja tomando território na Ucrânia. Tem sido assim durante toda a guerra, com a Al Jazeera observando que ela ocupa cerca de 20% do país até 18 de agosto. Isso representa 44.600 milhas quadradas do país, com a frente de batalha agora com cerca de 620 milhas. Parece muito até ver esses números em contexto. A maior parte desse território foi tomada quando a Rússia invadiu, e a Ucrânia ainda era desorganizada e sem o apoio atual dos aliados ocidentais. Desde então, a Rússia conquistou apenas 0,97% da Ucrânia entre 12 de novembro de 2022 e agosto de 2025. Nós abordamos os detalhes em outro vídeo, então confira se quiser saber mais sobre o motivo. Esse é um ritmo de progresso muito ruim por parte da Rússia. O simples fato aqui é que o ritmo do avanço da Rússia não deveria ser tão lento assim. Segundo o que vemos no papel, o exército russo supera o ucraniano em todos os parâmetros tradicionais. O Conselho de Relações Exteriores deixou isso claro em junho, ao comparar diretamente os exércitos dos dois países. A Rússia tem 1,134 milhão de soldados ativos, em comparação com os 730 mil da Ucrânia, segundo eles. A Rússia tem quase o triplo de tanques, 6.215 unidades de artilharia em comparação com as 1.877 da Ucrânia. Cerca de 5 vezes mais mísseis, superfície ar e uma força aérea que supera a da Ucrânia, a ponto de ter quase 1.400 aeronaves de combate a mais. A guerra na Ucrânia parecia ser uma vitória fácil para a Rússia, mas não foi. Tudo isso é resultado das inovações em drones da Ucrânia.
O avanço e uso massivo de drones baratos de observação e ataque, aéreos e terrestres, transformaram a guerra na Ucrânia desde 2022. Esse é um dos principais motivos de a Ucrânia ter levado seu adversário maior ao impasse, disse o político em 27 de agosto. Está certo. A Ucrânia focou não só em produzir mais drones, mas também em não se acomodar com suas conquistas. Ao impulsionar a inovação, deteve o até então poderoso exército russo. As táticas de desgaste de Putin só não funcionaram por causa desses drones. Os drones ucranianos atrasaram a captura da Ucrânia pela Rússia para 2256, causando 101 milhões de baixas russas. Segundo o ex-redator militar da Forbes, David Axe, a transformação da guerra na Ucrânia em um conflito fortemente focado em drones também resultou em evoluções no que vemos no campo de batalha. Por exemplo, zonas de morte. Segundo a Político, hoje soldados de ambos os lados correm sério perigo se afastarem de 6 a 9 milhas da linha principal de contato. A Ucrânia recriou uma guerra de trincheiras assustadora, semelhante à da Primeira Guerra Mundial. As trincheiras permanecem no país. Ambos os lados as usam para atacar e defender. Antes, porém, a terra de ninguém entre trincheiras era alvo de bombardeio de artilharia. Essas regiões agora são patrulhadas por drones ágeis e rápidos, capazes de perseguir e eliminar qualquer pessoa encontrada. Esses drones dificultaram muito os ataques terrestres em grande escala que a Rússia costuma preferir. Essas novas zonas de morte estão ficando mais profundas, relatou a revista The Economist em 4 de agosto. O surgimento de drones de médio alcance, que podem percorrer distâncias muito maiores do que os drones First Person View, que normalmente atacam essas zonas, garante isso. Agora, a Rússia precisa se preocupar também com drones ucranianos, além do que está à frente de suas linhas, na retaguarda sendo presa numa pinça sem saída. Você não pode avançar nem recuar por causa desses drones de médio alcance, restando só morrer ou se render no centro. O drone Cherch percorre até 60 quilômetros e custa só $8 mil para ser feito. Uma ninharia na fabricação militar moderna, o que facilitará para a Ucrânia fabricar esses drones de médio alcance em grande escala. A evolução da estratégia de zona de morte com drones na Ucrânia gera alguns problemas. Segundo o Independent, o uso massivo de drones First Person View por ambos os lados dificulta o acesso dos médicos aos soldados nas zonas de morte. Segundo Dorina Boiko, a anestesiologista do 108º ou Batalhão Lobos da 20 da Ucrânia, ao veículo. Por causa dos drones que podem alcançar longas distâncias, o perigo existe tanto para os próprios feridos, quanto agora para as equipes que trabalham para retirá-los. Por isso, a principal dificuldade agora é o transporte, um dos sacrifícios que a Ucrânia fez ao evoluir no campo de batalha. Os benefícios do uso e produção em massa de drones para criar zonas de morte superam muito as desvantagens de não atingir alguns soldados feridos. Por mais trágicas que essas perdas sempre sejam, todas elas são levadas em conta na grande calculadora da guerra. Toda guerra envolve números, e a Ucrânia sabe que perde menos soldados usando suas zonas de morte. Apesar dos desafios médicos, a Ucrânia perde menos soldados, graças aos drones, no campo de batalha. Os drones viraram o principal causador de mortes na guerra da Ucrânia. Eles causam de 60% a 70% das baixas na Ucrânia, forçando ambos os lados a se adaptarem. Uma consequência estranha e inovadora da mudança da Ucrânia para drones são as novas defesas que surgiram. Ruas na linha de frente estão cobertas por redes para proteção contra ataques aéreos, diz o político. A expansão das zonas de abate de drones também forçou a Rússia a uma posição em que ela não pode mais lançar os ataques massivos que costumava lançar contra as fortificações da Ucrânia. Estradas de acesso, que a Rússia talvez tenha usado anteriormente para enviar colunas de unidades mecanizadas ao ataque, agora são patrulhadas por tantos drones First Person View que se tornaram inutilizáveis. Quando a Rússia se arrisca a enviar tanques e blindados por essas estradas, sempre faz isso, ciente do risco de drones kamikaze, com explosivos capazes de destruir esses veículos. As operações tradicionais de reabastecimento e transporte de tropas também se tornaram quase impossíveis novamente, porque essas operações não conseguem escapar da aparente onipresença dos drones da Ucrânia. Então, as táticas de infantaria tiveram que mudar, e os ataques da Rússia sofreram com isso.
O principal analista russo do Crisis Group, Oleg Ignatov, disse à Al Jazeera que a Rússia ataca com unidades bem menores. Devido aos drones da Ucrânia, a Rússia quase não usa mais equipamentos pesados no campo de batalha por serem muito vulneráveis. Segundo Ignatov, a Al Jazeera, em 26 de agosto, a Rússia só usou equipamentos pesados em grande escala na Operação Kursk no inverno. A Rússia não ataca com grandes grupos de soldados há muito tempo. A Rússia infiltra pequenas equipes, às vezes só uma ou duas pessoas, nas posições ucranianas sob cobertura de drones e artilharia. Isso reduz as baixas. A Político destaca que unidades de assalto e infantaria dos dois lados deixaram avanços mecanizados e agora atuam em grupos de até 10 pessoas. Graças às estratégias de drones da Ucrânia, isso virou um grande problema para a Rússia. Como dissemos, a Rússia possui mais tanques e artilharia que a Ucrânia. Inclua também veículos blindados. Se a guerra estivesse como a Rússia queria, ela usaria todas as unidades pesadas. Em ataques em larga escala, as forças ucranianas ficariam fortificadas, permitindo que a Rússia bombardeasse até vencer pela superioridade numérica. Isso não pode acontecer agora. Drones patrulhando o campo de batalha tornam ataques em grande escala quase impossíveis, reduzindo o tamanho das unidades de assalto. Pense no que isso significa se uma unidade russa conseguir romper as defesas da Ucrânia. Claro, isso representaria uma pequena vitória. Sem colunas blindadas e infantaria, a Ucrânia pode fechar as brechas criadas por essas unidades menores. Soldados russos bem-sucedidos são eliminados e as linhas de combate retornam ao impasse. Putin não queria lutar a guerra que começou desse jeito, mas a Ucrânia o forçou. Um dos pontos importantes a notar aqui é que a Ucrânia não está sozinha em usar esse tipo de estratégia baseada em drones. A Rússia também está fazendo muitas das mesmas coisas, embora sempre tenha estado seguindo o líder no campo de batalha. A Ucrânia está cheia de drones de ambos os lados, gerando problemas logísticos tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Como dissemos, a Ucrânia não se acomoda com seus drones. Ao resolver questões logísticas, mostra constante inovação. Drones terrestres desenvolvidos pela Ucrânia não servem só para atacar forças russas. Na verdade, o drone terrestre kamikaze, de que falamos anteriormente no vídeo, é a exceção, e não a regra, quando se trata de como esses drones estão sendo usados. Muito mais frequentemente, eles são usados para fins logísticos, com drones terrestres transportando suprimentos e munição por regiões que poderiam ser arriscadas demais para um humano atravessar. Nesses casos, drones da Ucrânia substituem soldados, tema que vamos explorar mais no vídeo. Por enquanto, a Ucrânia está apostando tudo em seus drones terrestres. Segundo o Kiev Independent, mais de 200 empresas ucranianas estão atualmente trabalhando em projetos de drones terrestres. Com o desenvolvimento de modelos de ataque e drones que resgatam soldados feridos, o foco em drones terrestres tornou-se essencial. O país planeja ter 15 mil até o fim de 2025 e continua firmando contratos com novos fabricantes. Isso indica que o país buscará resultados ainda maiores em 2026 e depois. Esses drones terrestres permitiram à Ucrânia outro feito inédito mundial. Em 4 de agosto, o The New Voice of Ukraine noticiou que a Ucrânia formou um batalhão de drones terrestres, que integrará o 20º Regimento de Sistemas Não Tripulados do país. Em sua reportagem, o veículo afirma que foi a quebra na logística, que mencionamos anteriormente, que impulsionou o boom na fabricação de drones terrestres que estamos vendo agora. O operador sênior Bintik disse ao The New Voice of Ukraine: utilizamos drones distintos para cada tarefa. Hoje, enviamos o RATLH. Ele é maior, mais visível e suporta até 600 kg. A carga está indo para uma unidade que chamamos de Esquadrão Vampiro. Como eles não estão bem na linha de frente, podemos usar um drone maior aqui. A preocupação da Rússia não é só com drones terrestres, mas com a Ucrânia criando vários tipos diferentes, cada um com funções específicas. No fim, permite à Ucrânia trocar soldados por veículos não tripulados para capturar tropas, fazer assaltos e manter suprimentos na linha de frente. Alguns desses drones são feitos para remover minas russas do solo. Minas estão espalhadas pela Ucrânia, colocadas por ambos os lados, ilustrando o tipo de guerra tradicional que o país transformou.
Segundo o Centro de Análise de Políticas Europeias, minas terrestres atingem cerca de 40% da Ucrânia, o dobro do território ocupado pela Rússia desde o início da invasão de Putin. Estima-se que 2 milhões de minas estejam espalhadas pela Ucrânia atualmente. Removê-las exigirá enorme esforço e levará 127 anos. Mesmo com financiamento estável, os novos drones de remoção de minas da Ucrânia não vão acelerar esse processo. Eles podem, como outros drones na Ucrânia, diminuir riscos para humanos. O Business Insider noticiou o drone inteligente criado por um fabricante ucraniano. Com braço extensível, o drone limpa minas antipessoais, menos sensíveis a veículos pesados. Mas é um começo. E então, combinado com os veículos maiores controlados remotamente que a Ucrânia está usando para limpar minas antitanque. Está claro que a inovação em drones do país se estende tanto para proteger a si mesmo no futuro, quanto para lutar pelo seu presente. Aqui estão exemplos de como a Ucrânia está derrotando a invasão russa ao mudar as regras da guerra. O melhor é que essas novas regras ainda não foram finalizadas. Já dissemos que os drones da Ucrânia visam substituir ao máximo soldados humanos no campo de batalha. Já destacamos a diferença no número de tropas entre Rússia e Ucrânia, e isso não mudará. Segundo o Kiev Independent, a Rússia mobiliza 40 a 50 mil soldados por mês, enquanto a Ucrânia alcança 25 a 27 mil, dando à Rússia vantagem contínua de pessoal. Dentro da Ucrânia, os drones estão ajudando a equilibrar as coisas. E esse é um conceito no qual a Ucrânia deveria apostar, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Em artigo de abril, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais afirmou que trocar pessoas por drones não é exclusividade das táticas ultramodernas da Ucrânia. Isso é essencial para o futuro da Ucrânia, especialmente se houver cessar-fogo com a Rússia. Para que o cessar-fogo resulte em paz duradoura, a Ucrânia precisará trocar pessoas por drones e investir em defesas aéreas em camadas e ataques de precisão de longo alcance. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais destaca que não só os drones ucranianos dentro do país são importantes. Ela precisa de defesas aéreas contra drones de longo alcance. A Rússia está usando, assim como drones de longo alcance próprios, para manter uma ameaça persistente de ataques profundos contra a Rússia, caso um futuro cessar-fogo seja quebrado. Talvez o ponto principal aqui seja que os drones agora estão incorporados à filosofia militar ucraniana e precisam continuar assim. Isso nos leva à nova inovação de drones da Ucrânia, a Academia Kill House. Em 27 de junho, Pravda informou que a 3ª Brigada de Assalto Separada, responsável pela primeira captura inimiga, totalmente feita por drones, abriu uma academia para operadores de robôs terrestres. A Academia Kill House é um centro onde operadores aprendem a usar os drones First Person View, que a Ucrânia emprega no campo de batalha. Isso é sobre criar uma linha de produção, uma fonte constante de talentos militares que não precisa aprender durante o serviço. Em vez disso, esses operadores entram no campo de batalha já entendendo tudo o que precisam saber sobre as ferramentas do seu ofício e como usá-las, apoiar aliados e causar máximo dano ao inimigo. A academia oferece curso de 5 dias com aulas práticas dadas por instrutores experientes no uso de drones da Ucrânia em combate. Pravda afirma que o curso aborda 3 principais missões: engenharia, tarefas logísticas, evacuação e apoio de fogo. Esta academia deve ser onde operadores de drones ucranianos terão contato prático com uma nova geração de veículos não tripulados com inteligência artificial, além de seguir instruções humanas. A criação desta academia mostra que não há espaço para complacência nas Forças Armadas da Ucrânia. Ela mudou as regras da guerra moderna ao enfrentar um oponente maior, usando drones para otimizar recursos limitados. Agora, a Ucrânia está construindo sobre as bases de uma estratégia que muda paradigmas. Drones terrestres chegam em número recorde, substituindo soldados no campo de batalha. A Ucrânia está ensinando seus novos recrutas a usar drones muito antes de esses recrutas chegarem ao campo de batalha. Incorporar veículos não tripulados à estratégia militar ucraniana? A Rússia só pode tentar acompanhar e precisa fazer isso. As táticas tradicionais dela falharam. A guerra na Ucrânia foi esmagada. E Putin não pode comprometer o país com uma luta de décadas. A Ucrânia usa drones de forma inovadora para alterar a guerra, realizando ataques até dentro da Rússia. Como vimos neste vídeo, a Ucrânia está sempre evoluindo. A Rússia não vai se recuperar, pois a nova estratégia de ataques da Ucrânia mudou tudo.
Veja nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para acompanhar como a Ucrânia enfrenta os ataques da Rússia. Obrigado por assistir.